Hoje a gente vai falar de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que eu achava que chamava DDA, só de déficit de atenção, né? E depois que eu descobri que era TDAH, eu falei, meu Deus do céu. Mas é assim, né, tal? Bom, quem tem TDAH costuma viver boa parte do tempo num turbilhão de pensamentos soltos. Que o cérebro de quem tem TDAH funciona que nem uma empresa sem CEO. Ganha o setor que grita mais alto. E aí fica particularmente difícil manter o foco numa coisa só. É comum também confundir transtorno de déficit de atenção com outras patologias, tipo ansiedade ou depressão, por motivos que a gente vai ver aqui ao longo do programa. A real é que o TDAH é um assunto mais complexo do que parece, do que a gente ouve falar. E por isso que ele é o tema desse Terapia, o podcast mensal da Super que discute os transtornos da mente humana. Eu sou o Alexandre Verzinhassi, diretor de redação da Super, e hoje a gente tem 3 convidados aqui. Um é o Rodrigo Rezende. Rodrigo, conta pra nós, quem é você? Eu sou um repórter de ciência, enfim, um repórter especializado em ciência, que trabalha aqui para a Super, por exemplo, colabora com a Super muito bem. Há um tempo que eu nem lembro qual, né, Alexandre? Você deve ter começado antes de mim, praticamente. Não, imagina. E também diagnosticado com TDAH. Enfim, eu acabo escrevendo bastante sobre mente, inclusive de uma perspectiva de primeira pessoa. E já convive há um certo tempo com esse diagnóstico. Eu fui diagnosticado adulto, não enquanto criança. E mais ou menos uns 15 anos, eu acho. Mais ou menos isso. Legal. Estamos aqui também com a doutora Ana Cláudia Lacerda de Mello. Bom, eu sou psiquiatra da infância e adolescência, fiz minha formação na Unifesp e atualmente eu trabalho no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Bacana. O nosso terceiro convidado é um conhecido de quem já ouviu os podcasts aqui da Super. Ele é um membro fixo aqui do Terapia. Estou falando do Dr. Alexandre Valverde. Pode se apresentar aqui para a audiência mais inteligente do Brasil, por favor. Olá, pessoal. Sou eu de novo, Alexandre Valverde, médico psiquiatra. Legal. Ale, vamos começar com você, então. Define pra gente começar do começo, o que é o transtorno de déficit de atenção? Tá. O próprio nome, né, transtorno de déficit de atenção, já dá o elemento de cara, que é o centro, né, desse transtorno, desse problema, que é uma dificuldade de conseguir manter a atenção. Só que esse transtorno ele não se limita a isso. Tem uma série de características do problema que estão associados também à impulsividade e a uma hiper ou hipoatividade, né? A gente tem esse nome TDAH, o H de hiperatividade não necessariamente ele está presente em todas as situações do transtorno de déficit de atenção. A gente também tem o transtorno de déficit de atenção, vamos dizer assim, hipoativo. Em que é uma coisa mais depressiva, digamos. Não, a pessoa tem mais distraibilidade, ela não precisa ser necessariamente inquieta, acelerada. Então, a gente vai acabar descrevendo aqui as características desse transtorno, mas em termos gerais é isso. Então, acho que é interessante a gente depois declinar aqui o que significa essa dificuldade de concentração, como que o pensamento se arboriza nesse sentido e qual que é esse aspecto dessa velocidade de pensamento que faz com que ele seja muito fugaz e muito instantâneo, né, e que se suceda com muita velocidade, associado então a essa impulsividade e a dificuldade de se manter quieto, né, a hiperatividade. Vamos então começar mais pelo começo ainda, com a doutora Ana Cláudia, e com uma pergunta que vocês devem ouvir muito, e eu estou repetindo ela porque eu acredito que seja a pergunta mais feita sobre isso, quando a gente trata de TDAH infantil. Por que existem tantas crianças diagnosticadas com déficit de atenção? E até que ponto os sintomas relacionados ao transtorno não são simplesmente características da infância. Vamos dizer, crianças são hiperativas, crianças são distraídas, avoadas, elas pensam muitas coisas e tal. Então, por favor. É bem legal, Alexandre, assim, essa pergunta eu acho que é um tema bem especial, porque é isso, né? Eu acho que tem se falado mais de TDAH e a gente tem sempre vindo esse questionamento, se não tem
um sobrediagnóstico aí de TDAH, né? Ou se, de fato, por muito tempo não houve uma negligência em relação a esse tema. Né? Então, assim, dados epidemiológicos mostram, né, que a gente tem na população até os 18 anos, né, uma prevalência de 5%. Né? Então, a gente considerando uma população brasileira, assim, o dado do IBGE de 2016, de mais ou menos de 57 milhões de adolescentes até os 18, de crianças e adolescentes até os 18 anos, então a gente teria aí pelo menos aí uns 3 milhões de crianças e adolescentes acometidos, né? E não é isso que a gente vê nos tratamentos, né? Então esse número está muito mais abaixo, né, do que a gente vê, de fato recebe e consegue diagnosticar. Esse número de 5%, ele está mais abaixo do que o que observa, ou ao contrário? Ao contrário, a gente tem esse estudo de prevalência mundialmente e aqui no Brasil está dentro dessa taxa. Perfeito. Acho que a gente ainda não tem as 5 milhões... 3 milhões? 3 milhões. 3 milhões de crianças e adolescentes em tratamento. Essa que é a questão. Não, a gente sabe que a gente encontraria isso na população, mas elas não procuraram ajuda ainda. Saquei. Isso é o que bate ali na experiência de vocês do consultório, digamos assim. Já bate com que bate ali, tá com esses, vamos dizer, 1 em cada 200, né, que é 5%. Tem um outro, e eu acho que quando você pergunta assim, características que são, né, semelhantes à fase do desenvolvimento, né? Eu acho que esse é um grande desafio realmente do diagnóstico, né? E para a gente psiquiatra infantil, a gente precisa ter bem esse entendimento do desenvolvimento infantil, porque alguns sintomas são comportamentos esperados para aquela fase do desenvolvimento, né? Quando que a gente vai ter mais clareza em relação a esse diagnóstico é pela gravidade, a pervasividade desses sintomas, né? A permanência desses sintomas e o prejuízo funcional que esses sintomas trazem na vida daquela criança. E a dificuldade ainda se torna maior quando a gente fala de pré-escolares, que são os menorezinhos ali, né? Até os 5 anos, mais ou menos. Que eu fico imaginando, né, com um eventual diagnóstico exagerado, aí chega, não sei se vocês têm esse tipo de experiência, mas chega algum pai ali, meu filho pede pra eu repetir a história pra ele já viu o Rei Leão 7 vezes, ele não tem déficit de atenção? Não, ele é uma criança. Isso. Tem essa característica, né? Então, qual que seria um traço, por exemplo, vamos dizer, qual que seria um traço que, sei que cada caso é um caso, mas um traço ali que dá pra suspeitar que talvez aquela criança que, se você saca que a pessoa tem um poder de cognição legal, uma tiranota muito baixa, esse tipo de coisa? Isso. Eu acho que aí a gente já está falando da fase escolar, que esse diagnóstico já começa a ser um pouco mais fácil. Um dos primeiros sinais é realmente uma queda no desempenho acadêmico. Ou, na verdade, é nenhuma queda, uma dificuldade mesmo de acompanhar. É um rendimento muito mais abaixo ali do que o cognitivamente aquela criança conseguiria, né, acompanhar. E não só o prejuízo acadêmico, o prejuízo social também é muito importante nessas crianças. Tá ligado com bullying, por exemplo? Se a criança ali tá, tipo, se ela uma sofredora serial de bullying. Aquelas ali e tal, né? Coloquei meu filho no karatê pra ele parar de apanhar na escola, agora ele tá apanhando na escola e no karatê também, né? Mas criança... é isso, quer dizer, aquela só sem querer brincar com assunto sério, tem um pouco isso então, né? Tal, quer dizer, uma criança que ela tem um histórico de bullying, pode ser ali também que ela ela pode terminar sofrendo bullying, como também ela pode ir desenvolvendo também, que eu acho que a gente pode também falar um pouco mais na frente, das comorbidades, também sintomas depressivos, né? Porque é uma criança que ela não consegue se inserir muito bem socialmente, porque pela própria inquietação, muitas vezes pela agitação, falando mais predominantemente do tipo mais hiperativo, né? Então, ele não consegue esperar a vez dele na hora da brincadeira, ele se intromete, ele interrompe, ele dá respostas ali imediatas. Então, socialmente, ele vai tendo um desajuste. Os outros coleguinhas não acham legal brincar com ele. Entendi. Ele se destaca, ele se destaca ali e tal, que não é pelo... Ele acaba tendo um comportamento um pouco diferente, realmente, da média. Ou pela distraibilidade, né? Porque aquela criança que todo mundo fala, fica no mundo da lua, não presta atenção nas brincadeiras, não sabe manter o jogo aqui até o fim. Ou pelo contrário, pela inquietação.
Certo. Mas é uma criança que pode ser rechaçada por isso. Também, como ela apontou nessa questão da capacidade cognitiva, não necessariamente uma criança com TDAH tem um problema cognitivo. Ela pode ter uma capacidade cognitiva e ser muito inteligente, mas está sempre aquém das suas possibilidades por causa da distraibilidade ou da hiperatividade, da inquietação. Ou seja, não consegue manter uma atividade linear. É uma criança que ela vai pulando de atividade em atividade. Se a gente pode usar uma analogia aqui, fazer um paralelo, é como se fosse um motor que só tivesse a capacidade de arranque, mas não tivesse a capacidade de se manter em movimento. Então ela faz aquele arranque e começa a brincar de uma coisa. Aquilo arrefece. Ela faz um outro arranque e começa a brincar de uma outra coisa. Ela pega um livrinho para ler, faz que vai começar, mas não consegue e volta. Então ela começa a iniciar uma série de atividades, inclusive nas relações, e ela não consegue sustentar isso. Às vezes o grau é tão intenso que até para um diálogo fica difícil. É muito comum uma pessoa com TDAH ser reprochada porque ela não... fala, você está prestando atenção em mim? Você está ouvindo o que eu estou te falando? Sobre isso, acho que eu tenho um pouco a falar e provavelmente muita gente está ouvindo a gente agora também pode passar por isso. Eu tenho um diagnóstico de tipo predominantemente desatento. Então, o que acontecia comigo, né, na escola? Eu basicamente sentava lá e existia. E os professores falavam, mas não era o que eu fazia. Eu não conseguia prestar atenção no que se estava fazendo. Eu não era essa figura padrão que se tem da criança TDA, que é aquela pessoa hiperativa que sai para lá, faz para cá, faz um monte de coisa e fica separado. Não, eu era quieto na minha, olhando as coisas. Mas eu tinha dificuldade de, por exemplo, acompanhar muitas pessoas falando em grupo. Eu tinha uma timidez muito, muito mais marcada e eu tinha estratégias para usar o meu cérebro, que tem a ver com o que você, Alexandre, não o Versi aqui, o Valverde, psiquiatra, estava falando sobre essa metáfora do carro, de dar o arranque e aí ter problema de frear. O que acontece é mais ou menos isso. Por exemplo, digamos que eu tenha que fazer uma tarefa, um dever de casa. O que geralmente acontecia, e acontece até hoje, inclusive quando eu tenho que escrever algum texto, é que eu passo um tempo gigantesco lendo, me preparando. E aí, numa fração pequena de tempo, eu faço tudo de uma vez. Eu acho que isso tem muito a ver com a velocidade e a restrição que se tem no pensamento. Como o meu cérebro, ele funciona só quase parando ou muito acelerado, eu tenho que fazer toda a força lá pro carro dar aquele arranque e eu tenho que aproveitar aquele arranque específico para fazer tudo que eu quero. Senão, não dá. Eu usava exatamente isso. Se eu sentava numa aula, eu tinha, 20 exercícios de matemática a fazer. Eu começava de trás para frente e fazia o mais difícil possível, porque isso era o que engajava a minha atenção. Fazia aquilo só. E lições de casa eram coisas quase impossíveis. Eu sempre me garantia sem as notas de deveres extras. Isso é um pesadelo para alguém ter TDAH. Ficar sentado e ouvir uma coisa linear. Colocar em sequência os pensamentos é uma coisa difícil. Uhum. Eu tendo a dizer que gente com esse tipo de cérebro tem uma visão mais imagética do mundo. Para eu explicar o que eu estou falando com vocês agora, por exemplo, eu mais ou menos imagino tudo. E aí eu tenho que pegar o sprint, correr e falar tudo de uma vez. Sem contar que uma coisa comum em gente TDA, interação entre conversas, por exemplo, a gente está aqui fazendo um podcast. Você tem que conseguir se moderar. Quem fala? Qual o turno de fala de cada pessoa? Isso é muito difícil de ter. É muito difícil não interromper os outros. E aí quem é inatento acaba não falando. Quem é hiperativo acaba falando demais. É muito bom. Voltando para o tema do TDAH na infância, eu gostaria de saber sair um pouco da psicologia e falar um pouco das razões neurológicas de por que a criança TDAH é desse jeito. Eu acho que a gente vai entrar logo mais numa explicação mais global do que é o TDAH, como funciona o cérebro TDAH e como funcionam os medicamentos para isso. Inclusive, você aí, ouvinte, espera que tem muita coisa aqui para a gente falar, viu? Mas o que eu ia dizer exatamente era... Dizem que existe um atraso de desenvolvimento cognitivo de uma área específica do cérebro, chamada lobo pré-frontal. Uhum. Calma, esses nomes não vão ficar aparecendo tanto assim, a gente continua falando sobre eles aos poucos. Mas, enfim, é basicamente o que você tem aí atrás, logo atrás da testa. Dizem que crianças, elas têm um atraso cognitivo médio de maturação, né? Para ficar pronto o córtex pré-frontal de uns 3 anos. Correta essa informação?
É mais ou menos isso, né? O que a gente sabe que tem, de fato, um atraso na maturação cerebral, principalmente dessa região, né? Do cérebro como um todo e principalmente dessa região pré-frontal, que é a responsável pelo controle inibitório e pela função executiva. Então, daí a gente já consegue explicar bastante os sintomas, né? Que é tanto da hiperatividade como também da desatenção, que é essa dificuldade de executar, de planejar uma ação, de permanecer nessa ação e terminar essa ação. Entendi. Né? E com relação às estatísticas, você citou uma estatística de 5%. Dados nos Estados Unidos, às vezes, apontam coisas entre 10% e 11% de prevalência. Isso não quer dizer que todas as pessoas sejam medicadas, né? Provavelmente estão trabalhando no range range. Desculpa, gente. No espectro. No espectro de quem está sendo medicado. São 5... Eu achei que você estava falando de uma outra questão de como isso pode ser entendido como uma doença espectral. Eu acho que quando você amplia e considera que 11% da população tem algum problema, é porque você está entendendo que o problema, o transtorno, ele não tem um nó duro ali com todas as características. E aí a gente diria que essa população que apresenta todas as características são os 5%. A gente pode ampliar isso e aí ver pessoas que têm sintomas mais ou menos intensos, e isso dá para... Aí você tem um contorno maior aí de pessoas que se incluiriam, Isso. Eu falei 5% que foi uma revisão sistemática que pega dados de todos. Então, em alguns países, pode ter um número maior ou menor. Queria introduzir a pergunta seguinte, lendo inclusive um texto que o Rodrigo aqui escreveu para a Super, numa reportagem sobre TDAH. Demorou somente 2 anos para ser feito. Que é isso, né? Doutora Ana estava explicando agora dessa parte sobre o desenvolvimento ruim do lobo frontal, né? Como o Rodrigo escreveu aqui. O lobo frontal é uma espécie de gerente executivo do cérebro. A função dele é coletar informações e enviar ordens para as outras partes da massa cinzenta. Como todo bom gerente, o lobo frontal exige um pagamento adequado para trabalhar. Nesse caso, o pagamento é em dopamina. Sem dopamina, os neurônios do lobo frontal não conseguem conversar direito. E a cabeça vira aquela zona. Com medo de entrar em falência, essa empresa cerebral, sem CEO, pode tentar criar uma espécie de caixa 2 de dopamina. Como assim criar uma espécie de caixa 2 de dopamina? É a cabeça, ou seja, você começa uma busca... às vezes desenfreada por qualquer coisa que promova a produção de dopamina. Açúcar, sexo, nicotina, álcool, cocaína, jogo. Bom, no TDAH adulto, como que é isso então? A gente está falando entre crianças, né? Entre adultos, pessoas que abusam de álcool, por exemplo, tem alguma... Geralmente a pessoa pega ali, ela pode ter um diagnóstico mais ligado, né? Às vezes a ansiedade, a depressão, tal. Às vezes a pessoa que é diagnosticada com ansiedade ou depressão, pode ser que ela simplesmente tenha transtorno de déficit de atenção? Só um dado. Você falou de vício, por exemplo. As pessoas com TDAH têm o dobro de chance de desenvolver vício. O fundamento é esse, essa necessidade de busca de dopamina para uma melhor função dessas atividades cognitivas. Então você observa bastante comportamento compulsivo. O que é muito comum é as pessoas entenderem que esses problemas são o foco do que eles devem olhar. Então eles chegam na consulta falando, eu tenho um problema de etilismo, eu quero parar de fumar, ou eu tenho um problema com abuso de cocaína, ou obesos, então, porque tem essa questão do consumo impulsivo, descontrolado do açúcar. E aí a gente entende que, vamos tratar isso também, mas isso é um epifenômeno, talvez, desse TDAH. Acho que a matemática não é assim. O que é um epifenômeno? É um fenômeno que vai na ponta, assim, né? Vamos pensar na ponta do iceberg. Ali a pontinha do iceberg seria a pessoa com essas queixas. Embaixo a gente vai ver que tem um problema maior. Mas tem que analisar mais ali. Sim, mas acho que não dá para fazer o caminho inverso. Dizer que toda pessoa que nos procura com essas queixas tem o TDAH. Claro. Mas o TDAH é muito frequente e as pessoas não... Principalmente os adultos, né? Acho que as gerações que hoje têm 30, 40, 50, 60 anos não foram gerações que foram diagnosticadas. Então... Além de ser um transtorno que já carrega esse estigma de estar sendo uma maneira de, talvez, controlar as nossas crianças e tal, todo mundo tem essa pegada. O que a gente fez dos adultos que foram crianças um dia, que não foram diagnosticados e que hoje estão procurando ajuda e que apresentam esses problemas que você elencou, além de outras comorbidades, e que, então, chegam no consultório talvez muito ansiosos, com baixa autoestima, deprimidos, e que a gente entende que aquele é o problema, começa a tratar e a gente vê que tem um resto de sintomas
que a gente fala, poxa, mas você tem dificuldade de se concentrar, você não está conseguindo o seu melhor rendimento e tal, e a gente vai investigar, a pessoa tem uma história de TDAH desde a infância. O que tem a baixa autoestima a ver com o TDAH, né? Acho que é essa percepção que a pessoa tem, desde criança, que ela está aquém das suas possibilidades. Então, ela sabe que ela não vai conseguir chegar naquela tarefa até o fim. Ela procrastina, como o Rodrigo bem apontou aqui, né? Exato. Vai empurrando até o fim a atividade para tentar não fazer, mas chega uma hora que fica impossível, ela tem que realizar. Até a ansiedade gerada pela necessidade faz aumentar a dopamina, a noradrenalina, e aí você consegue finalmente executar, porque você criou esse esquema. Então, aí tem um círculo, né, que é vicioso nesse sentido. Você procrastina, espera a atividade ficar limite, a necessidade de entrega daquilo, você fica ansioso, faz a entrega, às vezes mal feita, Às atrapalhada. vezes não tão bem feita quanto poderia. Exatamente. E isso Ou vai em 2 perpetuando anos. esse ciclo. E aí o que você chega no fim, a conclusão é, eu sou desleixado, preguiçoso, incapaz, e vem toda a carga moral social em cima disso. Todos esses problemas que você elencou são problemas moralmente mal vistos. Sexo compulsivo, alimentação compulsiva, Sim, abuso de que substâncias e tal. Fazem mal de fato, né? A preguiça, ela é vista como um pecado capital. Ela pode ser simplesmente manifestação de uma doença. E a gente está dando esse peso de você é desleixado, você é incapaz, você não faz, você não quer. Sim, socialmente, socialmente é terrível, né? A pessoa que, vamos lá, que não cumpre um prazo, né, tal, já vira aquele peso todo. A piada da redação. Eu queria fazer um gancho rapidinho. Por exemplo, o próprio Rodrigo mesmo, ele é uma das pessoas com o melhor texto no Brasil e fora do Brasil também, tal. Tipo, ele realmente é muito genial ali, tá, em divulgação científica e tal. E ele e aí o que acontece? Eu paguei ele pra falar isso. E aí o que acontece? E ao mesmo tempo, ele tem essa dificuldade. Então, quer dizer, ele precisa esperar esse pico de ansiedade para pegar e escrever. Como ele tem um poder cognitivo, obviamente, grande, então ele consegue entregar coisas de altíssimo nível ali e tal, então, né, não acaba não sofrendo com esse problema da falta de qualidade. E eu pergunto isso daí, tal, de um lado. O TDAH, ele pode estar ligado a... A gente diz ali, tá? Uma pessoa com poder cognitivo bom, ela pode ter TDAH. Mas pode ter alguma ligação, quer dizer, uma pessoa que, sei lá, que ela é mais inteligente do que a média, pode ser que ela tá mais propensa a ter déficit de atenção ou não tem nenhuma relação uma coisa com a outra? Não necessariamente, né? O que a gente sabe do atraso desse desenvolvimento, que é, assim, a causa do TDAH, o que a gente sabe é uma causa multifatorial, né? Então, tem fatores genéticos, biológicos e ambientais, né? Genes relacionados ao desenvolvimento do TDAH e de fatores ambientais, o que a gente tem mais relação é a prematuridade, o baixo peso e a exposição intraútero ao tabagismo, né? Então... Tá bem físico. Agora, é claro, nenhum desses, assim, um desses não justifica, né, o TDAH, né? Então, tudo é uma junção aí de fatores, né, que termina... essa criança apresentando um cérebro que não se desenvolve como a maioria dos cérebros. Sem aquela... Fala-se um pouco também da ligação entre o déficit de atenção e criatividade. Quer dizer, a gente tem aquele sintoma ali e tal, que o Alessandro falou brevemente aqui, que é o negócio do pensamento arbóreo, né? A pessoa, aquela coisa meio... Sei lá, a pessoa começa a pensar numa coisa, um pensamento leva a outro pensamento leva a outro, como se a tua cabeça fosse um YouTube, né? E você não consegue ali, né, tal, tipo, fechar em nenhum, você fica pensando um monte de coisa, mas até que ponto isso pode estar ligado à criatividade também ou não necessariamente? Sobre isso, eu acho que vocês estavam falando sobre genética, é importante dizer que o TDAH ele tem uma relação com a hereditariedade de 74%, o que é uma das coisas maiores nas doenças mentais. Ele só se equipara à bipolaridade e outras coisas. Então, existem as teorias, né, sobre a influência do meio, mas parece que o fator primordial tende a ser esse. Voltando à pergunta... A criatividade. Sobre os aspectos cognitivos. Em um estudo recente, testaram só gente que tinha TDA em parâmetros, em testes objetivos de criatividade. São 3 tipos de testes, acho que vocês dominam isso um pouco melhor. Mas eu vou explicar de uma forma mais direta. Um teste específico, por exemplo, como aqui na minha frente eu estou vendo uma jarra de vidro,
Que outros usos eu posso dar para essa jarra de vidro? Ela pode ser um chapéu, ela pode ser, enfim, N outras coisas. Eles pegavam e mensuravam quais as respostas das pessoas com TDAH sobre isso. E elas davam respostas melhores, vamos Elas dizer assim. davam mais números de respostas. Uma quantidade maior de respostas. Ou, por exemplo, imagina você agora, Ali, como seria uma fruta extraterrestre? Imaginei. Então, conta aí pra gente. Seria parecido com kiwi. Eu acho. O Rodrigo falou de uma imagem quando ele estava explicando o próprio TDAH que é muito interessante, que acho que fala um pouco dessa relação com a criatividade, que é o teu pensamento é imagético, né? Exato. A gente espera das pessoas, na verdade não é que a gente espera, mas a gente dialogando com as pessoas, interagindo com as pessoas, a gente imagina um comportamento linear como uma melodia. E diríamos que o normal, entre muitas aspas, seria nós termos uma flauta ali tocando uma melodia linear que as pessoas consigam entender o que você está fazendo, qual que é a intenção do seu gesto, qual que é o tom do instrumento e tudo mais. O TDAH ele não consegue ser essa melodia linear, né? Eu diria quase que ele é como uma sinfonia, embora a sinfonia também seja linear, mas é uma soma de muitas coisas que se dão ao mesmo tempo, né? Desses muitos instrumentos e tal. Quem ouve bar, geralmente, acho que está te entendendo bem aqui dentro. E uma imagem. E aí, nesse sentido, dá essa impressão de que sim, o TDAH pode estar relacionado com uma melhor criatividade, um aumento da capacidade de fazer correlações. Por conta disso, se você já vê uma imagem, você sabe todos os elementos que tem nela, o que você precisa fazer é transitar entre essas imagens. Às vezes, o trânsito entre essas imagens, ele pode ser arborizado. Então, você vai ver o elemento do alto ali, suponhamos um quadro de uma paisagem. Então, você já está vendo o sol, o céu, o horizonte, o mar ali, o barco. E pelo excesso de estímulo também você não sabe muito como começar a descrever aquilo e vários pedaços do quadro vão aparecendo. Não é um pensamento ilógico. A gente entende que tem conexão uma coisa com a outra. A única questão é que ele é produzido nesse modo cheio de meandros, vamos dizer assim. Muitas vezes quem tem TDAH, vamos dizer, eles têm que, de um certo modo, peneirar tudo aquilo que vem à cabeça, né? Porque vem tantas imagens, tantos pensamentos, como uma espécie de ruído mental. E esse ruído não se confunde com um pensamento intrusivo, obsessivo ou uma questão psicótica, não é nada disso, é uma outra coisa. É a questão da velocidade mesmo. É a famosa velocidade do pensamento que não acompanha a velocidade com que a gente movimenta a boca, né? Exatamente. Então, agora mesmo, quando você fala, eu estou pensando numa fruta extraterrestre, na imagem do que você está falando, N outras coisas, que quando eu vou parar e verbalizar, eu já não consigo tirar, porque já passou. E porque quando eu me forço a prestar atenção, esse é um efeito muito complicado, é que quanto mais atenção você presta, e quanto mais você se força, mais o lobo frontal desliga, literalmente, e pior fica. Mas ainda na fruta extraterrestre, que o Ale falou que é um kiwi, esse teste ele foi feito mesmo. E aí a correlação que encontraram é que gente com TDAH tende a pensar em coisas completamente sem relação com frutas, com frutas reais, digamos, ou fizeram com animais também. Como seria um animal extraterrestre? Ele não imagina uma correlação com uma fruta, o que pode ser uma ótima notícia para você, Ali. Você pode estar fora do risco de TDA. Aí seria parabéns. Mas voltando... Não vão ter os elementos conhecidos, está falando patas, rabo, por coluna... Por exemplo, simetria. Quando você pensa no animal, você pensa que ele tem as duas metades iguais. Aí tem gente que não fazia isso. Ou se não, tinha aspectos de outras coisas. Aspectos de uma ferramenta, de um martelo. Ou uma constituição químico-física completamente diferente de algo normal. Como se eu fosse falar ali, tá? Imagina aí sabores de sorvete, aí você fala, um sabor telefone, sabor... exato. Pedra. Né? Sabor tristeza. Então. Exato, isso. Mas qual é a tradução disso para o mundo real? Que pode existir. Pensar numa fruta extraterrestre não é uma coisa que cientistas fazem só por hobby. A tradução é que, em setores que exigem inovação e criatividade, esse tipo de pensamento é muito necessário. As pessoas com TDA ou TDAH que trabalham com isso, elas tendem a criar coisas muito mais inovadoras
e sem paralelo. Pode ser uma coisa pro bem e pro mal, pode não servir para nada, mas quando servir vai ser só você que fez. Agora, sobre estilo de pensamento e arborização, que é a figura de uma árvore com galhos que vão levando para cima em vários caminhos, e falando do meu próprio pensamento, a gente tinha um exemplo aqui na própria redação da Super, que era bem característico. Alguém que me escolheu para escrever exatamente aquilo. Ou aquilo seria uma coluna chamada Conexões, que é algo que tem um começo e vai parar no fim em cinco passos que volta para o começo de novo. E aí a estratégia que eu fazia para conseguir compor esse tipo de coisa era basicamente pensar e me via ela inteira na cabeça. E eu achei que era isso que acontecia, simples, com a maior parte das pessoas que escreviam isso também, mas geralmente as pessoas fazem de outro jeito, elas imaginam passo a passo. Essa dificuldade de traduzir o que é imagético e sem tempo, uma imagem só, você viu aquilo que tem que fazer em passos e fazer um processo, é que é a principal dificuldade da vida. Então, na realidade, num trabalho, as tarefas mais complexas do pensamento, elas não há um problema. O problema é eu tenho que botar esse parágrafo, depois o outro, depois aquele, e eu tenho que acordar e escrever duas coisas, depois eu vou escovar os dentes, aí depois eu volto. Qualquer interrupção de pensamento e de rotina detona o carro que está acelerando com tudo. Ele bate e não dá para voltar. E aí a vida normal da rotina, do cotidiano, eu sei que muita gente aqui deve estar pensando que pode ter algo parecido. O grande problema é que a rotina, acordar todo dia e fazer as mesmas coisas, acaba sendo algo extremamente difícil. Por quê? É difícil colocar uma coisa em etapas e é difícil se interessar por algo que é repetitivo. Ótimo. Então, é meio complicado. Eu acho que você está trazendo, eu acho que voltando um pouco da arborização, né, do pensamento também, eu acho que vem desse sintoma também da desatenção, né, que uma coisa vai levando a outra, que você aciona ali naquele momento, então você olha um chapéu, já lembra de uma outra situação, e aquilo vai caminhando cada vez, né, dessa forma mais arborizada, né, e eu acho que também uma coisa super... essa coisa da rotina, né, de fazer qualquer coisa que desvia a atenção, você se perde ali, né? Então é muito comum realmente as pessoas levarem muito tempo para conseguir se organizar minimamente, né? Para sair de casa leva um tempo muito maior do que as pessoas que não têm esse quadro, né? Isso, enfim, para conseguir escovar os dentes, né? Eu acho que está dentro aí dessa função executiva, desse planejamento da ação, né? E do que você precisa ali para executar aquilo, né? Das coisas do dia a dia, né? De se alimentar, de escovar os dentes, de tomar um banho, né? De pegar a chave do carro. Existe essa característica, então, também. Costuma ser uma pessoa que, às vezes, tem a dificuldade ali, tal, às vezes, de coisas básicas. A pessoa que esquece de tomar banho, esqueceu de escovar o dente e tal. Sim, sai, às vezes, para as mulheres que trocam mais de bolsa, né? Por exemplo, é um problema trocar de bolsa, né? Então, já atendi algumas pessoas, né? Que dizem assim, eu não troco de bolsa, porque se eu trocar de bolsa, eu sei que eu vou esquecer metade das coisas nada. E não vou achar dentro da minha bolsa onde estão aquelas coisas, a chave, o celular, né? Perder o celular é impressionante, é a coisa mais básica. Nesse assim, caso, né? eu dou exemplo, pessoal, eu não troco as coisas que eu coloco em cada bolso, eu sempre coloco a carteira num bolso. Sempre tem uma forma de funcionar. Se fizer isso, ponto. E eu acho que outro ponto que você colocou da herdabilidade, né? Eu também atendi outra pessoa essa semana que a criança, né? O pai deixou de ter fogão dentro de casa, porque esquecia inúmeras vezes o gás ligado. Começou a ser um risco para a vida ali, né? Então, nunca foi diagnosticado o pai, né? Nunca foi tratado. É uma pessoa totalmente disfuncional. Hoje em dia não está desempregado, né? Porque não conseguiu se manter em empregos. E provavelmente ao longo da vida era só distraído, preguiçoso. Isso cai bem nas crianças que são entendidas como responsável por esse sintoma, como se elas conseguissem ter controle desses sintomas. Como se fosse possível, como né? Se fosse não possível. Tem, isso tem que deixar muito claro. É um problema exatamente porque as pessoas não podem fazer face a isso só com a força da vontade, assim.
Eu queria trazer um aspecto do que o Rodrigo estava falando, dessa questão de ter uma aptidão por aquilo que brilha, né? Essa coisa da novidade, daquilo que é amplo e tal, e uma dificuldade para as coisas prosaicas, lineares, né? Acho que a gente até descreve um sintoma aqui que muita gente pode se identificar, que é assim, a dificuldade de você conseguir ler, né? Pegar um parágrafo e ler linearmente, aí você termina o parágrafo e fala, putz, que foi que eu li? E tenta voltar. De assistir um filme, de ouvir uma música, né? Então a dificuldade vai nesse limite até, né? Eu acho, Ale, que tem uma coisa aí que também se confunde muito, que é muito comum a gente ver no consultório. Meu filho não tem TDAH porque ele consegue jogar videogame, ele consegue assistir um desenho. E os sintomas na infância e na vida adulta, de uma forma geral, também tem uma modulação de acordo com que aquilo é atrativo. Então, é isso. A via visual para o TDAH é muito mais fácil, né? Então, o Rodrigo mesmo, ele consegue ler livro num show do AC/DC, né? E mesmo tendo TDA, né? É porque, na realidade, você tem uma ideia, às vezes, meio errada do que é o TDA, que é um déficit de atenção. Quando, na verdade, é muito mais uma instabilidade de atenção, uma falta de controle sobre a atenção, uma falta de freio. O que acontece é que, se algo te interessa muito, existe o fenômeno chamado de hiperfoco, né? Uhum. Na realidade, eu ou vocês todos aí que têm a mesma coisa, vocês não têm menos foco que alguém, você só não tem nenhum controle sobre isso. Ele só vai ser ativado quando você se interessar muito, muito por algo. Uhum. E se você gostar muito daquilo, vai. Agora, se você precisar muito fazer algo para sua vida e não conseguir, tanto. Não adianta, porque você não consegue fazer. Então, mas tem uma questão dessa do interesse, do que a gente chama de interesse, que é super interessante falar mesmo. Porque, assim, o que eu vejo muito em adulto é aquela história da pessoa que justamente não conseguia se manter no trabalho, num curso, estudando a mesma coisa por um tempo prolongado, e conclui, eu não sou interessado por nada, eu não gosto de nada, eu nunca gostei daquela faculdade, eu assisti aquela aula, achava enfadonho, mas na verdade não é falta de interesse por aquilo que ele pode aprender com a matéria que ele está diante dele. É justamente a incapacidade de manter a atenção e a pessoa interpreta como falta de interesse. Então é muito comum a gente atender uma pessoa com TDAH na vida adulta e que fala, eu fiz um curso e desisti, eu fiz 2, 3, 4 cursos na faculdade, ou não consegui estudar direito no colégio e não consegui passar no vestibular que eu gostaria, porque também não se dedicou o suficiente. Mas não é que não se dedicou o suficiente, se dedicou, só que a qualidade dessa dedicação ficava prejudicada pelo TDAH. O esforço é muito, muito maior, né? O esforço necessário para conseguir atingir alguns objetivos é muito maior, né? E eu acho que o Ale está trazendo um ponto muito importante, assim, do quanto que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, esses adultos, provavelmente, quase certeza, tinham diagnóstico desde a infância, né? Talvez com algumas demandas aumentando, isso fica em mais evidência. Você não adquire, né? TDA. Você não adquire na vida adulta, não. Né? Então, foi um diagnóstico tardio, né? Então, é uma criança que provavelmente é isso. Já foi punida muitas vezes por alguns comportamentos que não saíram ali do controle, quer né? Dizer, por então isso a baixa autoestima também, baixa autoestima, né? exatamente. Precisa também entrar na biografia ali e tal. E aí acho que é o oposto também, desculpe. Não, tranquilo. Bom, eu tenho TDA. Não, também. Você pode. O que é importante dizer é que muitas vezes o diagnóstico ele pode ser mascarado pelo próprio QI da criança. Às vezes a criança é muito inteligente. Isso. E ela não tem problemas. Você está tirando só 10 um atrás do outro, já mas tá tudo mesmo bem. assim ela não tá aproveitando nada daquilo. E se ela é do tipo desatento, se ela não cria muito problemas para o mundo exterior, se ela não fica enchendo o saco dos coleguinhas, e aí por isso ela é menos amada, e aí sofre bullying, e aí as pessoas ficam falando, não, você é isso, você é aquilo, você é ruim nisso e naquilo, isso pode ir um pouquinho para lá. A pessoa vai ter um dano na autoestima, porque sempre tem, mas vai ser menos óbvio. A gente começou a conversa hoje falando sobre essa questão do superdiagnóstico, né, do excesso de diagnóstico que a gente faz nas crianças. Eu acho muito mais preocupante o contrário, a gente não diagnosticar. E a gente vê isso nos adultos que não fizeram tratamento e que sofreram uma vida de privações de N ordens, sejam relacionais, sejam porque não estudaram na faculdade que queriam, porque não conseguiram se manter no emprego que imaginavam, que tem a ver com não tratamento, porque não se diagnosticou. E eu acho a situação mais grave do que... não tratar. Não tratar. Que o eventual... Exatamente. Cara, é isso. O assunto é muito complexo mesmo. A conversa tá ótima. Tá uma delícia.
Mas a gente vai ter que encerrar por uma questão de tempo. Mas só A começou. gente volta. Eu acho que até vale a gente voltar nesse assunto depois, tá? Porque acho que tem bastante coisa. Tem bastante coisa pra gente tratar aqui. Por enquanto é isso. Brigadão, Ale. Obrigado, Ana Cláudia. Valeu, Rodrigo. Então, até a próxima.